Invocando a proteção divina, declaro aberta esta sessão, conclamando os meus pares a apreciarem a ata da última sessão. Não havendo nada a ser ratificada, dou-a por aprovada. Prestação de contas, processo 2.1, prestação de contas de partido político, exercício financeiro 2014, Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, requerente, o mesmo, e também Eldo Leite Gataz Orro. Parecer para que as contas sejam declaradas não prestadas. Já está mantido o Dr. Flávio Bertin com a palavra. Pois não. Senhora presidente, será que seria possível inverter o segundo da pauta e o próximo eu faria para poder a minha assessoria poder liberar lá? Sim, agradeço. Provisoriamente suspenso. Obrigado. É só a inversão da pauta aí para o segundo. Sem problema nenhum. 2.2 da pauta, embargos de declaração, prestação de contas de candidato, cargo de deputado estadual, PT, eleições 2014, embargante Ana Clésia Ferreira Machado. Parecer pelo desprovimento dos embargos, que já está mantido, com a palavra o eminente relator, Dr. Paulo César. Senhora presidente, trata-se de embargos de declaração com efeitos modificativos opostos por Ana Clécia Ferreira Machado, em razão de acordo que ele desaprovou as contas de campanha das eleições de 2014, proferidas na sessão plenária de 3 de dezembro de 2015. E aqui, peço vênia para não ler o inteiro teor do acordo. A embargante não aponta vícios, formula questionamentos em forma de pedidos de esclarecimentos relativos à ausência de extratos bancários, conta bancária, recurso de origem não identificada e comprovação de receita estimada relativa a serviços contábeis. Postula, afinal, pela modificação da decisão de desaprovação das contas, atribuindo os efeitos modificativos aos embargos e aprovando as contas de campanha. A Procuradoria-Geral Eleitoral manifesta-se pelo desprovimento dos embargos de declaração em razão da inexistência de vícios no acordo embargado, além do nítido desejo da embargante em rediscutir a matéria. Durante o prazo de vista à Procuradoria, em 18 de março de 2016, e, portanto, antes do retorno dos autos a esta Corte, a embargante protocolizou nova petição complementando os embargos anteriores, sob o argumento de que, após a interposição do instrumento, teria havido julgamento de processo, semelhante a esse de candidata de mesmo partido, não eleita, defendida pelo mesmo advogado e contador desses autos, no qual as contas foram aprovadas com ressalvas. Ratificou, ao final, o pedido pela modificação da decisão embargada contido no acordo embargado, aprovando as contas de campanha. Ouvida novamente, a Procuradoria-Geral Eleitoral retirou em toto um parecer anterior pelo desprovimento dos embargos opostos, postulando, ao final, pelo imediato desentranhamento dos autos da petição de folha 102 e 103, em razão da ocorrência de preclusão consumativa na interposição dos primeiros embargos, não havendo possibilidade de aditamento de razões recursais. É o relatório. Esse já foi mantido, vocês podem continuar. Eu estou trazendo ao conhecimento dessa Corte uma preliminar de ofício, que é da unirrecorribilidade recursal a partir da manifestação ministerial. O novo Código de Processo Civil, ao tratar dos embargos de declaração, admite a oposição contra qualquer decisão judicial para, e aqui está os pressupostos. Em que pese a regra seja a da unirrecorribilidade recursal, o novo diploma processual civil admite a possibilidade de complementação ou alteração das razões recursais pelo mesmo embargante nas hipóteses descritas no artigo 1024, parágrafo 4º, que está aqui abaixo transcrito. Na espécie, conforme relatado, a embargante interpôs os primeiros embargos de declaração em 10 de dezembro de 2015, os quais não foram apreciados por esta Corte e, durante o período em que estava com vistas à Procuradoria-Geral Eleitoral, opôs, entre aspas, os segundos aos 18 de março de 2016,
visando demonstrar julgamento que, no seu entender, teria semelhança com esse e modificar a decisão objurgada. Por óbvio, não há hipótese de complementação de que trata o artigo 1024, parágrafo 4º, pois não houve acolhimento dos primeiros embargos, nem tampouco a modificação da decisão embargada que demandasse a oposição desses novos, é o que é o pressuposto do artigo 1024. Ao recorrer inicialmente, embargando os termos do acordo 25154, que desaprovou suas contas, a embargante praticou o ato processual que lhe era possível ocorrer na espécie a previsão consumativa. Aqui eu trago doutrina nesse sentido, né? E também precedente, que embasa o entendimento desse voto. A única exceção ao princípio da unirrecorribilidade é aquela que permite a interposição conjunta do recurso especial e do recurso extraordinário, quando o recorrente afirmar que a adesão impugnada ofendeu simultaneamente norma constitucional de direito federal, não sendo esse o caso desses autos. Em relação ao desentramento de tais embargos, esses autos, em dissonância com o parecer ministerial, entendo que devem ser mantidos até o trânsito em julgado dessa decisão. Com essas considerações, em harmonia parcial com o parecer ministerial, não conheço dos embargos de declaração de folha 102 e 103, o segundo dos embargos, bem entendido, em homenagem ao princípio da unirrecorribilidade recursal nos estritos limites legais. É como voto, senhora presidente. Em harmonia, não, Em dissonância parcial. É que é para tirar o desentranhar, né? Em harmonia para rejeitar. Em harmonia parcial. Tem razão, Vossa Excelência tem razão. Né? Então eu consulto se há alguma divergência, se todos estão de acordo com o eminente relator. Estou de acordo. Vossa Excelência vai concordar com o desentranhamento depois? Não. Depois do... Não é melhor acrescentar no final aqui? Desentranhando-se após o trânsito? Mas já ficou aqui... Porque aqui não está na parte positiva, né? Pode ser, fica acrescentado, então, após o trânsito, desentranha esses documentos. Né? Senhora presidente? Sim. Posso? Pode, por favor. Os embargos de declaração com efeitos modificativos opostos por Ana Clécia Ferreira Machado contra o acordo não merecem acolhimento. Chama a atenção nos declaratórios que a embargante sequer se dá o trabalho de inicialmente alegar uma suposta contradição, obscuridade ou omissão no sobredito acordo, como geralmente fazem os demais embargantes, e somente depois tentar pôr em pauta a rediscussão da causa. No presente caso, o arrazoado tem a forma de questionamentos formulados a partir da expressão, entre aspas, que se esclareça, ficou várias vezes repetindo isso. Em relação a extratos bancários, receita de origem notificada, doação estimada em dinheiro, enfim, há matérias plenamente debatidas por esta Corte no julgamento da prestação de contas da eleição de 2014, como aduzido pela Procuradoria-Geral Eleitoral. Disse a Procuradoria, no caso, o Tribunal apreciou toda a matéria posta, decidindo em conformidade com os próprios fundamentos expostos e com o direito. Portanto, não há que se falar em obscuridade no acordo atacado a ser sanado em sede de embargo declaratório. É patente, pois, a pretensão de simplesmente rediscutir a decisão perante o mesmo órgão julgador, o que não se admite pela pacífica jurisprudência dessa e das demais cortes eleitorais. Posto isso, em harmonia com o parecer ministerial, conheço os embargos e nego o desprovimento, mantendo intactos os termos do acordo que desaprovou as contas da embargante Ana Clécia Ferreira Machado. É como voto, senhora presidente. Consulto se todos estão de acordo com o eminente relator. De acordo. Não havendo divergência, proclamo o resultado do tribunal. Por unanimidade, não conheceu dos primeiros embargos e negou provimento em relação aos segundos, nos termos do voto do doutor relator, em consonância parcial com o parecer ministerial, no primeiro caso, né? No primeiro caso, no segundo, em consonância absoluta com o parecer ministerial. Pode. Doutor Flávio, já podemos? Já, Então, por favor. Vossa Excelência está com a palavra para relatar e julgar o processo 115.84/2015. Obrigado, senhora presidente. Trata-se de procedimento instaurado pela Coordenadoria de Registros e Informações Processuais, Secretaria Judiciária, objetivando a apresentação de prestações de contas de campanha do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro relativas ao exercício financeiro de 2014. A agremiação deixou de apresentar a prestação de contas do exercício do ano 2014, apesar de ter sido regularmente intimada nas pessoas do presidente e do tesoureiro, folhas 80 a 85, deixando transcorrer em autos o prazo para manifestação conforme certidão.
adulta a Procuradoria Regional Eleitoral em sua manifestação de folhas, opina pela declaração de contas não prestadas. É o relatório, senhora presidente. Consulto da adulta Procuradoria. Obrigado, senhora presidente. Eu mantenho o parecer. Mantido. Devolvo a palavra ao eminente relator. Obrigado, senhora presidente. É o mesmo caso para julgamento de contas não prestadas. Entretanto, é preciso fazer um esclarecimento antes de adentrar propriamente ao voto, tendo em vista as consequências do julgamento de contas não prestadas. Assim, considerando as inovações contidas na nova regulamentação do Colégio do Tribunal Superior Eleitoral, editadas através da resolução do TSE número 23464/2015, em especial as disposições transitórias que estabelece que as irregularidades e impropriedades contidas nas prestações de contas relativas aos exercícios anteriores a 2015, devem ser analisadas de acordo com as regras vigentes no respectivo exercício. No caso, devem ser examinadas de acordo com as regras previstas na resolução do TSE 23464/2015, artigo 65, parágrafo 3º, inciso 1º, que assim determina. Artigo 65. As disposições previstas nesta resolução não atingem o mérito do processo de prestação de contas relativos ao exercício anterior de 2016. Parágrafo 3º. As irregularidades e impropriedades contidas nas prestações de contas relativas a exercícios anteriores a 2015 devem ser analisadas de acordo com as regras vigentes no respectivo exercício, observando-se que, inciso 1º, as prestações de contas relativas aos exercícios anteriores a 2015 devem ser examinadas de acordo com as regras previstas na resolução do TSE número 21841/2004. Verifica-se nos autos que a agremiação não apresentou a contabilidade relativa ao ano de 2014. Deste modo, embora devidamente citados nas pessoas de seus representantes, sendo o presidente e o tesoureiro, conforme certidões de folha 85 e 89, o partido manteve-se inerte, deixando transcorrer em autos o prazo assinalado em cumprimento ao dispositivo do artigo 30, inciso 4º, da resolução do TSE 23432/2014, que eu peço vênia para não ler, apenas chamando a atenção da parte em negrito, que é o inciso 3º, no caso de falta de prestações de contas. Prosseguindo, assim, considerando que o partido não apresentou a contabilidade, embora devidamente citado, cabe a esta justiça especializada julgar as contas como não prestadas. Com essas breves considerações, em consonância com o parecer ministerial, julgo não prestadas as contas do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, PRTB-MT, referentes aos exercícios de 2014. Determino ainda a suspensão de novas cotas do partido enquanto perdurar a omissão. É como voto, senhora presidente. Consulto se há alguma divergência, se todos estão de acordo, se há algum acréscimo. O Tribunal, por unanimidade, declarou não prestadas as contas do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro referentes ao exercício 2014 nos termos do voto do doutor relator e em consonância com o parecer ministerial. Chama a julgamento o processo 6354. Consulta a necessidade de desincompatibilização de presidente do consórcio público, disputa a reeleição ao cargo de prefeito, Barra do Garças, 2016, consulente Roberto Ângelo de Farias. O parecer é pelo não conhecimento da presente renúncia. Já está mantido, doutor Paulo, com a palavra, Vossa Excelência. Senhora presidente, consulta eleitoral formulada por Roberto Ângelo de Farias, prefeito do município de Barra do Garças, nos seguintes termos. Prefeito municipal em primeiro mandato, que exerce também cargo de presidente de consórcio público, nos termos da Lei 11.107/2005, tem a necessidade de desincompatibilizar-se para concorrer à reeleição? E no caso afirmativo, qual seria o prazo para a prática do ato? Colaciona julgados do Tribunal Superior Eleitoral e entendimento doutrinário sobre a matéria. A seção de análise técnico-processual desse regional, por meio de informação, destacou a existência de acordos pelo não conhecimento da consulta formulada nos moldes da presente, por se tratar de caso concreto. Ouvida a Procuradora Regional Eleitoral, opinou no mesmo sentido. É o relatório. Tá. Eu vou pedir vênia para ser expedito nesse voto, já está à disposição dos eminentes pares, seguindo reiterativa jurisprudência dessa Corte. Trata-se de um caso concreto. Ele é presidente do consórcio intermunicipal, é atualmente prefeito. O próprio Ministério Público diz que ele já sabe a resposta que quer ouvir. Então, eu estou aqui em consonância com o parecer ministerial, não conhecendo da consulta. É o meu voto, senhor presidente. Não conhecido, consulto se
alguma divergência, não havendo divergência, o tribunal, por unanimidade, não conheceu da consulta nos termos do voto do relator em consonância com o parecer ministerial. É um processo agora da pauta administrativa. Trata-se das remoções de servidores, concurso de remoção, e eu quero fazer aqui, ao chamar a julgamento o processo, da nossa aflição administrativa em fazer a lotação dos claros nas determinadas zonas, em várias zonas, não são nem algumas, em várias zonas. Para isso eu trouxe aos senhores, requerente aqui é a Secretaria de Gestão de Pessoas, e eu vou fazer um breve histórico do fato. Propõe a Secretaria de Gestão de Pessoas a alteração da Resolução TRMT 625, de 8 de 6 de 2010, que dispõe sobre a remoção a pedido por concurso interno no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Fundamentam a proposta as deliberações do Comitê Estratégico de Gestão de Pessoas, voltadas para estabelecer mecanismos administrativos de gestão que minimizem o impacto dos claros de lotação na força laboral nas unidades do tribunal, especialmente nos cartórios eleitorais, razão pela qual sugere: 1. A participação no concurso de remoção do servidor que esteja removido para tratamento da própria saúde ou saúde do cônjuge, companheiro ou dependente, que viva às suas expensas e conste de seu assentamento funcional, artigo 36, 3b da Lei 8.112, ficará limitada a escolha de cidade que possua tratamento médico da doença diagnosticada, mediante prévia deliberação do médico assistente e na obrigatoriedade do seu efetivo exercício na nova lotação decorrente do resultado do certame. 2. A participação no concurso de remoção dos servidores removido e ou licenciado para acompanhamento de cônjuge, cedido e removido a pedido, implicará na renúncia tácita de sua condição e na obrigatoriedade de seu efetivo exercício na nova lotação decorrente do resultado do certame. Autorizar a presidência que, havendo cargo vago na secretaria e ou no cartório eleitoral, poderá: a. realizar previamente concurso de remoção, mediante portaria, o remanejamento entre cargo vago e cargo decorrente de claro de lotação. B. Autorizar que, durante o concurso de remoção, a comissão do concurso torne indisponível eventual vaga originada em qualquer fase do certame dentre as unidades previamente estabelecidas mediante portaria para posterior remanejamento de claro de lotação para outra zona eleitoral. C. A vaga decorrente do remanejamento de claro será disponibilizada no concurso de remoção em andamento, com possibilidade de participação de todos os servidores inscritos no certame. D. Na hipótese de insubsistência dos motivos que originaram o claro de lotação, importando o retorno do servidor à sua lotação originária, este ficará como excedente na unidade, caso a referida lotação esteja ocupada por outro servidor em decorrência do remanejamento previsto neste artigo. Fecha aspas. As folhas 13 consta a anuência da Corregedoria Regional Eleitoral à pretendida alteração. A assessoria jurídica, ao aprovar o texto da minuta de resolução, apresentou embasamento jurídico que a sustenta. Eu vou deixar de ler porque Vossa Excelência estão com acesso ao voto, e aqui trago um quadro demonstrando a situação apontada. Finalizo o relatório dizendo que, em sintonia com a análise técnico-jurídica da proposta, a diretoria pondera pela sua aprovação, destacando que a jurisprudência carreada aos autos pela JUR bem ilustra o entendimento do colêgio do STJ quanto à preponderância do interesse público sobre o privado e a discricionariedade conferida à administração pública para estabelecer regras próprias no caso específico de regulamentação dos concursos de remoção. Fecho aspas, esse é o relatório. Então, eu fiz uma síntese da conclusão do meu voto para
A instrução desses autos demonstra que a proposta de alteração da resolução TRMT 625, de 8 de 6 de 2010, ao pretender mitigar o impacto dos claros de lotação mormente nos cartórios eleitorais, possui suficiente amparo legal e prestigia a supremacia do interesse público, razão pela qual, sem maiores delongas, voto pelo seu acolhimento. Espécie de resolução é como voto. Consulto Vossas Excelências se tem alguma sugestão, acrescentar algo a ser suprimido. Nada havendo, proclamo. Resolve os membros do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, por unanimidade, alterar em parte a resolução 625, de 8 de 6 de 2010. Antes de finalizar, eu deixo a palavra ao eminente presidente da Escola Judiciária Eleitoral, doutor Paulo César Alves Sodré, para que possa nos esclarecer acerca do conclave que está na iminência de ocorrer. Senhor presidente, eu vou pedir licença para, antes de falar sobre esse assunto, falar dois outros assuntos inerentes à escola e que muito me agrada, e aliás, acho que agrada a esse próprio tribunal. Como todos aqui sabem, tem 3 eixos de interação entre a escola, via tribunal, via escola, com a sociedade no que diz respeito aos jovens. Um que é o projeto jovem eleitor, jovem cidadão eleitor, que já vai para o 6º ano, está desde o ano de 2011, vai para o 6º ano, já foi extremamente premiado aqui em outros estados, e nós começamos em maio desse ano, que são aquelas eleições que tem 5 temáticas: cidadania, meio ambiente. Nós começamos em maio, quarta-feira passada, eu me reuni juntamente com o pessoal da escola, com todos os colégios previamente escolhidos, são 5 colégios, e vai se encerrar em novembro com a diplomação dos eleitos. E aí, seguindo uma tradição desta corte, eu vou fazer aqui um convite, e no momento certo serão todos convidados pontualmente. Eu me comprometi de livre vontade, em cada dia que houver uma eleição nesses colégios, eu irei. E eu quero arrastar comigo, a expressão carinhosa que eu faço, um dos membros desse tribunal. Né? Pelo menos um em cada eleição, para que conheça. Desembargadora já foi, me falaram. Já fui, posso antecipar que pode contar com a minha presença. Agradeço muito, né? Então, é a maneira do tribunal se aproximar cada vez mais dessa promissora juventude. Então, foi lançado. O outro eixo é aquela que, em cada fase eleitoral, na diplomação, na abertura das urnas, vem 5 alunos de 5 escolas aqui, que nós estamos também continuando. Mas no dia 17 de maio, tem a visita guiada. Os jovens estarão aqui da Escola Educandário de Várzea Grande, deixa-me ver o nome, José de Anchieta, estarão aqui nesse tribunal fazendo a visita guiada, e nós queremos a permissão para que eles venham no plenário, que é um momento de interatividade, de alegria. Então, 17 de maio, eles estarão aqui, com a permissão de Vossa Excelência, estarão sentados aqui, vendo uma sessão nossa, oportunidade em que a gente pode, como já foi feito aqui, fazer uma interação. Então, esses são 2 avisos. Agora, antes de Vossa Excelência passar, eu queria pedir Vênia, Vossa Excelência, para fazer um pequeno comentário a respeito desse tema bastante esclarecedor e rico, que é a visita das escolas, a fomentação das eleições dentro das escolas, enfim, um assunto que nós já estamos lidando com isso há algum tempo. Uhum. E eu quero dizer que o judiciário, de um tempo para cá, tem procurado participar daqueles temas de grande interesse da sociedade. Não precisamos ir muito longe, basta chegarmos em casa e ligar a televisão, que nós vamos olhar a pobreza de lideranças políticas que esse país hoje carece. A carência que nós temos hoje de lideranças políticas. E essas lideranças políticas, elas nascem no útero do movimento estudantil, das escolas e coisa e tal. Então, eu quero dizer que esta corte e o Poder Judiciário, eu tenho convicção de que podemos contar com o Ministério Público, que nós, e que nós podemos, nós temos não só, doutor Paulo, essa intenção de ampliar, de fazer com que isso continue a ampliar, como também nós temos a convicção de que é um dever
do Judiciário está fomentando esses tipos de política para que possa aproximar a sociedade e criar a consciência no cidadão de que ele precisa fazer parte do contexto do tecido social, sob pena de nós passarmos o momento que estamos vivendo hoje. Basta olharmos o noticiário. Eu vou conceder a palavra ao doutor Tony, que tem autoridade no assunto. Desembargador, obrigado pelo carinho. Desculpe a intromissão. Doutor Paulo, eu sou juiz coordenador da Justiça Comunitária Estadual, Tribunal de Justiça, e sou juiz coordenador da Justiça na Escola, no Polo de Varja Grande. Eu já estou agora com 12 escolas até o mês de julho, e nós estamos com um calendário até o final do ano, em Varja Grande, todas as segundas-feiras, com palestras justamente mostrando o Poder Judiciário nas escolas. Eu posso ser o seu parceiro nessa ideia das eleições, extremamente bem-vindo. Eu acho que a gente precisa ter esse diferencial e pode contar conosco, não só pela Justiça Comunitária, como também, juntamente com o doutor Luiz Otávio, que é o diretor do Foro da Comarca de Varja Grande, mas eu sou o juiz coordenador da Justiça nas escolas do Polo de Varja Grande. Nós temos fomentado essas palestras semanalmente com todas as autoridades. Eu já fiz a palestra, essa semana teve o delegado de entorpecente falando sobre os alunos, já teve também a Defensoria Pública se manifestando, enfim, são vários segmentos durante as segundas-feiras que nós levamos aos alunos esse conhecimento. Podemos afinar essa mesma orquestra. Obrigado. Desculpem, intromissão. Não, não foi intromissão. Afiança minha palavra aqui no plenário que esse acordo já está fechado agora, nesse momento. E me coloco à disposição, inclusive, se for necessário, para ação dos palestrantes numa dessas palestras que tiverem lá. Tá? Sábado agora nós vamos estar no Sucuri, com a mega ação da Justiça Comunitária também, levando cidadania e inclusão social. E vários segmentos. Nós temos quase 80 parceiros hoje. Levando no Sucuri, sábado agora, vai ser das 8 às 13h30, vários serviços àquela população. Conseguimos antecipar o dia da festa, que era dia 27 de maio, para o dia 14, e aí fizemos parceria com o Governo do Estado, Prefeitura Municipal, Polícia Militar, Ministério Público, enfim, vários segmentos, médicos, dentistas, oftalmologistas, clínicos gerais, Dr. Rodrigo Curvo, Juvan, enfim, levando cidadania, inclusão social e conhecimento também àquela população. Doutor Já fica o Antônio, convite a todos aqui. O senhor me permite uma parte? Vossa Excelência me falou certa feita, pode ficar com o microfone para responder, da ausência do TRE nesses seus mutirões. Aí eu perguntei-lhe, de pronto, a estrutura técnica, nós não temos a tal da visada, a tal da antena que faria com que nós, de lá do Sucuri, entrássemos nos nossos sistemas e pudéssemos expedir o título. Agora não, porque está proibido de 4 até a diplomação. Mas, Vossa Excelência, já que a presidente me delegou a função de cuidar desta parte, que eu ainda não entreguei, que foi a coleta de dados biométricos e tal, já está autorizado a fazer esse estudo, verificar a possibilidade de nós, a partir do momento em que pudermos, já lançarmos o TRE do lado da banquinha do TJ. Na medida que a gente expede uma carteira de profissional, uma carteira de identidade, expediremos o título, a transferência do título. Você me falou que talvez tenha comprado uma antena, qualquer coisa parecida, não é isso? Sim, Porque a dificuldade que nós temos aqui é exatamente isso. Nós conseguimos sair daqui por conta de um convênio que fizemos com a Federação da Indústria e o ônibus foi montado com meia dúzia de máquinas e nos deslocamos ali nas cercanias do Distrito Industrial. Foi uma parceria vitoriosa que nós pretendemos, inclusive, a presidente me disse que tem um dinheiro sobrando, nós vamos comprar um ônibus aqui, eu vou de pronto dizer, e esse ônibus, naturalmente, vai ficar para a gente usar em conjunto, não é isso, presidente? Porque nós não vamos ter serviço para esse ônibus a semana inteira. Então, ele parado aí, a sua justiça cidadã vai poder usá-lo. Então, eu gostaria só que Vossa Excelência, já aproveitando a oportunidade, já faça esse estudo, comunique a mim, pessoalmente, na corregedoria, o que precisaremos para que, a partir do dia seguinte, a diplomação no
no mutirão seguinte nós já possamos estar com o TRE parelho lá. Olha, uma notícia extremamente feliz, porque a grande demanda que nós temos nas localidades e procura é a falta da emissão do título, assim como a identidade. Intercedir junto ao governo do Estado com as setas, conseguimos também, nessa mesma linha de raciocínio do senhor, eles já estão providenciando essa antena para que o RG seja confeccionado também com os acessos às secretarias de segurança e tudo. Com relação ao TRE, o Senar, Serviço Nacional Rural, já faz esse e tem o satélite. O INCRA também tem esse satélite. Agora, eu não sei qual que seria a demanda, aí teria que ver com a informática daqui dos senhores para ver se... Então, como o negócio é muito rápido e expedito, Vossa Excelência está autorizado pela Corregedoria a encetar as tratativas próprias para nós instrumentalizarmos o convênio com esse Senar. Ok. Já com vistas, naturalmente, o prazo após a diplomação, porque, como disse, nós estamos agora no proibidos. Ok. Depois, segundo me falaram, está ali o especialista Breno, hein, Breno? É depois da diplomação, né, que nós podemos voltar a mexer com o título, né? É um momento anterior a isso. Pode ser mais cedo. Então, se o tempo urge, nós vamos então atrás. Então, você já está com a delegação oral e formal, né? E depois nós instrumentalizamos. Obrigado por confiar. Darei a resposta. Devolver a palavra ao doutor Paulo, ainda a propósito do tema aqui debatido, eu só queria aproveitar a presença do doutor Tony e levar a uma preocupação, doutor Tony, eu tenho certeza que está sendo tratada nesses eventos promovidos por esse grupo de magistrados, mas são duas situações que estão, salvo o melhor engano, eu entendi assim, e parece-me que deve ser preocupada dessa forma, são duas vertentes que devem caminhar lado a lado, a vertente da inclusão social com a vertente da conscientização política do cidadão. Porque o que a gente percebe é que, às vezes, em determinados eventos dessa natureza, se propicia, às vezes, o dentista, o barbeiro, o título de eleitor e coisa e tal, mas não fomenta no cidadão, e ele sai com aquilo ali, tudo, voltamos com uma outra roupagem à situação do pão e circo. Né? A gente dá uma esmola ao cidadão, ele sai dali muito satisfeito, porque ele teve acesso a dentista, que ele nunca teve, ao oculista e coisa e tal, mas continuando a dizer que ele não vai votar em ninguém, porque ninguém inspira a ele credibilidade. Então, o que a gente quer, e eu tenho certeza que essa sua caravana tem procurado se preocupar com isso, o que a gente quer é também criar no cidadão apertar o botão da coparticipação no processo eleitoral. O processo eleitoral tem consequência para todos nós. Né? Se nós dermos de ombro, nós vamos colher tenebrosos frutos. Está aí o exemplo do Congresso hoje. Nós não temos liderança que possa capitanear um momento tão difícil como esse que o Brasil atravessa. Pois não, nessas caravanas que nós temos feito, nós temos levado também vários segmentos de palestras motivacionais, educacionais, violência doméstica, abusos sexuais, todos os temas, inclusive essa proposição da senhora. A verdade, desembargadora, lamentavelmente, a senhora está corretíssima, é cultura. Por mais que nós tenhamos esses profissionais proferindo as palestras nas salas de aula dos colégios, se nós não convocarmos, começa por aí, os próprios professores, com a presença deles maciçamente na sala de aula, nem os professores comparecem. Então, nós temos feito essa proposição aos diretores da escola, os professores ficam como que obrigatoriamente, e trazemos os pais e os filhos aqui que querem participar. Mas a mentalidade e a cultura, lamentavelmente, é uma semente que nós estamos plantando para o futuro, porque a situação começa-se justamente por falta de credibilidade que as próprias crianças têm, ou de conhecimento, ou motivacionais para seguirem essa linha. E aí vem, claro, uma sucessão de atos, dentre elas a Justiça Eleitoral. Porque às vezes não só depende... Estou tomando toda hora a palavra do doutor Paulo. Sem problema. Às vezes nem sempre depende do preparo do palestrante.
Eu conheço um nome nacional que é um grande doutrinador, e eu não vou entrar em detalhes, mas que quando você vai a uma palestra de corpo presente, você volta meio decepcionado. Então, é preciso dizer que aquele que se propõe a fazer esse embate de olho no olho com o público, ele precisa ter duas coisas, não só o preparo, mas também a comunicação. Com os alunos, o que o aluno precisa entender de forma bastante simplória, que da política depende a escola, que da política depende o posto de saúde que ele frequenta, da decisão política depende o emprego que ele está de olho nele. Enfim, você tem que mostrar essa situação para ele, porque senão você não vai criar a motivação. E dizer a ele do quão importante é a participação de todos eles, e que todos eles poderão ser não só um agente transformador, mas como poderão também ser um agente de ponta nesse contexto. Né? Sem problema, estou à disposição para ouvi-los. Deixa eu falar, deixa. A OAB, pela lei da Justiça Comunitária, quem é? A Presidência dos Trabalhos do Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública, OAB e Universidade. OAB se fez presente nesse... Eu estou à frente disso há 14 meses, se fez presente em 4, 5 vezes somente. Eu tenho até essa semana... Uhum. Eu falei com o Léo também nesse sentido e... É verdade, desembargador. E nós que fomos advogados militantes sabemos disso. A gente estava em outras épocas, em outros tempos. Né? Mas ela continua. O pode ser até desacreditado, mas a ordem essa não. Ela só perde a seriedade do jogo de bicho. É verdade. Obrigado pela intromissão. Com aquela besteirada dele lá, né? Mas de qualquer maneira está muito velho, a gente dá o desconto, né? Foi chamado a atenção publicamente pelo presidente. Desculpe, doutor Paulo, com a palavra, Vossa Excelência, mais uma vez espero que... São 3 advogados, 2 né, fora do circuito e um ali também esperando aposentar, né? Não, eu fiquei animado com essa fala toda, e antes de falar sobre o curso, me permito falar 2 outros assuntos dentro desse contexto. Primeiro, desembargador, que a escola judiciária já está de olho no ônibus que vai ser adquirido. Porque, de fato, há uma possibilidade de utilização muito grande desse ônibus. Imagine, por exemplo, pegar um ônibus desse, reproduzir o memorial que nós temos aqui, colocar numa escola dessa, e você pode ficar o dia inteiro ali, pegando todas as séries, de 1 em 1 hora lá. Então, é fantástico. Então, esse ônibus, se eu está coberto de razão, não vai ficar parado. A escola tem interesse, a corregedoria tem interesse, a comunhão com a questão comunitária, então ele será muito bem utilizado. Vai rodar muito, o tacógrafo dele vai... Só para ter ainda no ônibus, eu desembargador falou assim, tem bastante. Eu quero dizer uma coisa aqui, quero esclarecer sem microfone, que é preciso as emendas parlamentares que aportaram aqui, não obstante o fato do corte presidencial, elas têm 2 rubricas, né? Investimento e custeio. Sim. Então, essa é uma que nós podemos utilizar para compra e aquisição de bens sob pena de ter que devolver. Nós tentamos transferir, né? Tentamos transferir, mas infelizmente... Devolver, nós não vamos devolver. Nem que compremos bicicleta. Cheio de bicicleta da cidadania aí. A outra questão, na fala de Vossa Excelência, quando diz sobre a necessidade nesse trabalho realizado com a comunidade, da dimensão política, eu acho que a Escola Judiciária Eleitoral tem um papel muito importante a desenvolver nesse sentido. E aproveito a deixa para dizer, assim que possível, eu vou negociar com o Felipe, presidente, para na primeira reunião do Conselho Administrativo, que possível, né, nós queremos levar um novo planejamento da escola, a partir de toda a experiência que ela tem, e a partir de umas ideias que nós já observamos, e depois de debater isso no Conselho Administrativo desse tribunal, trazer também a esse pleno. Mas isso e aí até aproveitando a chegada do nosso vice-presidente,
levarei o conhecimento dele, a gente debater, fazer um planejamento, né? São essas considerações. Em relação ao ciclo de estudo em direito eleitoral, Vossa Excelência não pôde estar presente, o desembargador esteve representando a senhora muito bem. De fato, foi, como já foi dito pelo desembargador, na primeira sessão após o evento, foi um sucesso, e um sucesso que foram feitas 1.200 inscrições e compareceram 900 pessoas. E nós tivemos o privilégio desse TRE aqui, representado pelo Procurador Regional Eleitoral, pelo corregedor, por mim e pelo doutor Rodrigo. Nós estivemos em todas as mesas, da abertura ao final. Então, de certa forma, nós sustentamos, pelo menos didaticamente, conceitualmente, parte do sucesso daquele evento. Mas o nosso evento, que será realizado nos dias 9 e 10 de junho, ele tem um perfil diferenciado. Aquele perfil daquele evento, ele tinha um público-alvo exatamente os pretensos candidatos. Eles fizeram um projeto bem interessante. No primeiro momento, os pretensos candidatos. Em agosto, já os candidatos Inscritos. Regularmente aprovados. E em novembro, os eleitos. Uma ideia muito interessante, né? Já no nosso caso, inclusive na nossa fala, eu ouvi parte da fala do Dr. Douglas, tentou-se levar um colóquio menos formal, mais prático, até porque a maioria das pessoas que estavam ali eram leigas, então não conhecia os termos técnicos, né? O Dr. Rodrigo se esmerou muito ao fazer isso. O próprio pessoal da OAB, que falou por último, uma palestra muito interessante, Dr. José Antônio Rosa e José Patrocínio, foram muito práticos, muito interessante a conversa deles, uma conversa muito, muito informal, porque sabiam qual era a plateia. Já o nosso encontro aqui, nós temos diversas autoridades, diversos doutrinadores, e tem um público diferenciado. Então, eu mesmo divulguei, no evento, na minha fala, eu divulguei o nosso evento aqui, e começou a ter vários pedidos de inscrição. Como nós temos um auditório menor e temos limitações financeiras drásticas, né, nós não poderíamos até pensar em levar esse evento para um outro local, mas nós não temos estrutura para fazer isso, está em cima, vai ser dia 9 e 10 de junho, e nós não teríamos recursos para fazer um coffee break melhor, então nós optamos por fazer aqui mesmo. E mais, o que nós estamos fazendo? Já foram encaminhados esse folder digital, nós não imprimimos, aqui foi apenas para mostrar para esse colendo aqui, já foi encaminhado para todos os nossos parceiros, a OAB, todas as escolas, universidades, e para a gente garantir a vaga, inclusive os serventuários, servidores, assessores dos juízes, que nós queremos capacitar o foco da escola. O primeiro foco é a capacitação dos servidores e juízes interagindo com a comunidade. Esse é o foco de todas as escolas, seguindo a diretriz do Tribunal Superior Eleitoral. E, a partir do dia 20, sim, nós abriremos ao público, né, para que faça as inscrições. Então, a ideia nossa, se possível, era ampliar, mas nós temos dois poréns. O primeiro, que é os próprios palestrantes têm um conhecimento técnico especializado, vem para elucidar questões pontuais da reforma, tudo, né, com o público-alvo direcionado, né? técnico, advogados, juízes, estudantes. Operadores. E segundo, esbarramos exatamente na questão orçamentária. Nós não teríamos condições financeiras de colocar aí 500, 600 pessoas aqui em podendo para o TCE, mas aí teríamos problema da estrutura financeira, né? Mas, de qualquer maneira, estamos extremamente animados, né? Tentamos colocar aqui praticamente parte considerável do prêmio. Isso aqui, o doutor Flávio já está convocado para o segundo evento, que será em agosto, ele não pôde estar aqui nesse momento, né? E compondo as mesas, nós colocamos, cada mesa terá um palestrante ou dois palestrantes, e teremos aqui também um juiz ou um operador aqui presidindo a mesa para poder dar uma interligação melhor. E, se possível, aí nós temos uma novidade, não fechamos ainda, nós já fechamos a edição da revista, lançada pelo Dr. Agamenon, eu registro isso aqui. Se a revista chegar em tempo, o primeiro volume da revista desse tribunal, da escola, se der certo, nós lançaremos nesse encontro, porque estará toda a comunidade jurídica
reunidas. Só não colocamos aqui ainda porque a gente depende da gráfica, então não dá para colocar o carro na frente dos bois. Então será um momento muito importante para a escola, um trabalho aí que foi desenvolvido pelo Dr. Agamenon, e nós estamos dando continuidade, que é o lançamento dessa revista. Se não der agora, lançaremos outra data aqui no Pleno, aí negociando com a presidência, né? Então, só são esses detalhes desse evento. Nós estamos trabalhando a pleno vapor e contaremos, como sempre contamos, com a participação preciosa de todos os membros dessa corte de assessores para que se façam presentes no evento. Senhora presidente. Tenho absoluta certeza que será um sucesso. Estou acompanhando o empenho de Vossa Excelência, a vontade de fazer um encontro que realmente possa atender aos operadores de direito da melhor maneira possível. Podemos, desde já, dizer a Vossa Excelência que nós estaremos ao seu lado, não só para prestigiar o evento, mas também para poder dizer a Vossa Excelência e aos presentes a importância desses ciclos de estudos que a escola tem promovido com certa frequência. Mais alguém? Mais alguma palavra? Senhor presidente, Pois não, eu senhor. quero só comunicá-la que não vou poder ir amanhã, é amanhã, né? Na posse. Na posse do nosso ministro, por quanto nosso compromisso lá no TJ, inclusive aquele caso emblemático vai ser objeto de uma extraordinária às 13h30, que a gente conta com Vossa Excelência lá. Mais 2 dos nossos abnegados membros se dispuseram aí, Dr. Flávio e Dr. Ricardo. Eu tomei a liberdade de autorizá-los, né? Inclusive pedindo a Vossa Excelência amanhã, se puder, que eles antecipem seus votos, vão sair por volta das 10, né? E a diretoria me disse que eles fariam jus, né, as despesas e tal, e eu autorizei, por quanto é da lei, né? E se é da lei, não há problema nenhum. Então, não tem problema nenhum. Soube também que Vossa Excelência irá na sexta, no encontro que nos interessa, né? Eu também não irei à posse exatamente pelo motivo que Vossa Excelência acabou de colocar. Irei apenas na reunião com o ministro no dia seguinte. E eu ainda não tomei conhecimento da convocação, desembargador, porque cheguei ontem e quero dizer aos senhores que estive nesse encontro de Brasília, que com o CNJ, discutindo a preocupação da magistratura e da estrutura da magistratura de primeiro grau. Né? O doutor Rodrigo esteve lá, não esteve? Quem encontrei lá foi o doutor Aristeu, desembargador Juvenal, algumas dessas pessoas. Embora eu tenha percebido que em alguns desses encontros, com todas as vênias e guardadas as devidas proporções, elas são mais uma motivação de encontro entre membros da magistratura do que propriamente uma discussão mais aprofundada de todo e qualquer tema. Razão pela qual em alguns eu não tenho quase ido. Mas a posse do ministro, infelizmente, eu não poderia ir pela motivação já que exposta pelo desembargador, mas irei à reunião no dia seguinte. Vou de manhã e volto à noite, mas irei. Agradecendo, portanto, a presença de todos, agradecendo ao desembargador que esteve aqui na peleja durante essa semana que estive fora, e dando a minha saudação especial aos viajantes, desembargador Bertin, desembargador Ricardo. E está encerrada a sessão.